O meu nome é Flávia Nantes e o tema de hoje é: quais as áreas da sua vida pessoal que você precisa se desenvolver para liderar uma equipe de sucesso? Show, vamos lá? Bom, eu vou falar aqui basicamente de 3 áreas extremamente importantes para você se desenvolver não só como pessoa, mas como profissional e principalmente como gestor da sua clínica, né? Mesmo que você seja o dentista ou que você eu quero ter uma gerente, você precisa saber treinar pessoas. Por quê? Porque um funcionário, ele pode ser bom bastante, mas ele talvez nunca fica com você o resto da vida, né? Pode ser que ele entre ali com você, fique 10 anos, 15 anos, e você não pode depositar toda essa confiança, deixa ele treinar, deixa ele que faz. Não. E se um dia ele sair? E eu vou contar uma história justamente parecida com essa. No meu início, né, de carreira, eu tinha uma moça que fazia a gerência ali da clínica, que ela fazia toda essa parte de gestão. Por quê? Porque eu estava sentada no mocho atendendo paciente, então eu não podia cuidar dessa parte. Tinha alguém que fazia isso para mim. Eu sobrecarregava ela em todos os sentidos. Tudo que chegava, assim, de bucha, ou então, precisa falar com a secretária tal, precisa conversar com a outra funcionária, eu virava para ele e falava: fulano, vai lá e faz. Tipo, você paga para isso, bem assim, sabe? E aí, o que aconteceu? Ela era boa, ela era competente, ela conseguia dominar muitas coisas. Lógico que algumas não tinham alcance, ela tinha que ficar me perguntando tudo para a gente poder se desenvolver, mas ela dominava, ela de certa forma ela andava, tá? Eu conseguia trabalhar em paz. Só que o que aconteceu? Depois de 3 anos, 4 anos comigo, ela chegou e virou para mim e falou assim: Flávia, eu não quero ficar mais aqui, eu preciso sair porque eu arrumei uma outra oportunidade. Gente, naquela hora, meu mundo, ele desabou. Ele desabou porque eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Se eu já tenho essa pessoa e essa pessoa já me ajuda de forma, assim, espetacular, e eu já tenho vários problemas, eu já passo por noites que eu não durmo, mesmo tendo ela, o que eu vou fazer sem ela? Como que eu vou treinar uma nova pessoa? Até porque muitas coisas que era de treinamento dela, eu não tinha interesse em aprender. Eu simplesmente falava assim: entra aí num site, vê aí, ou então comprava algum curso basiquinho para ela de secretária, assiste aí, né? E aí, quando ela simplesmente pediu as contas e foi embora, eu fiquei com as mãos atadas, né, numa situação de que como que eu vou fazer para resolver isso? Então, uma das coisas que eu comecei a mudar nessa hora que eu perdi essa pessoa e que eu comecei a perceber que tudo dependia de mim e que eu não podia colocar essa responsabilidade em cima de qualquer que seja colaborador, eu precisava, antes de mais nada, me treinar. Eu precisava aprender tudo isso para quando precisar passar para uma nova pessoa. Tanto que minha equipe, ela roda, né? Não é todo mundo que está comigo ali que fica anos. Eu tenho pessoas na minha equipe que está comigo desde que abri a clínica, que está comigo há 7 anos. Mas eu também tenho pessoas que entrou há 4, 5 meses. Então, quem que é a responsável por treinar essas pessoas novas a fim de que você tenha padrão e processos de qualidade? Porque a fidelização de paciente, ela vem disso, ela vem de um padrão de qualidade, de um processo, de um protocolo que você coloca e de um treinamento excepcional da sua equipe. Então, eu não podia deixar isso na mão de pessoas que eu não tinha certeza que ficaria comigo, certo? Então, eis que eu fui, né, aprender a como liderar uma equipe. Posso comentar já de vocês que eu nunca fui uma pessoa fácil de lidar. Meu gênio é um gênio explosivo, é um gênio que é pavio curto, sabe? Eu não tinha muita paciência. Não vou falar que eu tenho a maior das paciências do mundo, que eu estaria mentindo aqui. Mas hoje eu consigo controlar muito mais as minhas emoções, muito mais meus equilíbrios emocionais, depois que eu comecei a aprender um pouco mais sobre liderança de equipe, o quanto isso foi fundamental em todo o meu processo, não só profissional, mas na minha vida pessoal também, tá? Então, nós vamos falar aqui de 3 áreas que é importantíssima para você conseguir concluir esse processo aí de treinamento de equipe, de engajamento da equipe, até para poder entender como bonifica, como coloca a meta, tudo rumo ao seu faturamento e para te sobrecarregar também, para você conseguir ter mais liberdade de tempo, para você conseguir, né, a clínica que não depende exclusivamente de você, que o dia que você vir e falar: pessoal, essa semana eu não vou vir, essa semana eu vou pegar uma praia, essa semana eu vou viajar, né? Então, o treinamento de equipe, ele é para isso, para a gente também ter uma qualidade de vida
E não só, né, para isso, mas para que fidelize seus pacientes e que você tenha também uma maior estabilidade de renda. Então, entende a importância desse processo como um todo? Então, as 3 áreas que a gente vai conversar hoje. Área mental, que é extremamente importante, se não é a mais, tá? A área de organização da sua vida e a área profissional. São 3 grandes áreas e eu vou aqui comentar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira área mental é a área que a gente fala que hoje é um termo mais conhecido. Eu acredito que alguns de vocês sabem o que é, mas outros já ouviu falar, mas não sabem o que é a denominação. É a parte de mindset. O que é mindset? É a configuração da nossa mente, né? É a forma como os nossos pensamentos determinam as nossas ações, os nossos comportamentos. Então é o seguinte, de acordo com o que você pensa, que você tem como crença para a sua vida, né? Isso dentro da área até profissional. Eu acho que nenhum funcionário vai fazer por mim o que eu faço. Isso é tudo crença, né? Então, tudo que você tem aí como certo para você, que é uma verdade muitas vezes que é só sua e de mais ninguém, ela gera um comportamento em você, né? Nas suas atitudes, e isso leva aos seus resultados. Então, se você quer ter resultados diferentes, a primeira coisa que você precisa mudar é o seu pensamento, é o seu mindset, porque é através dele que vai mudar o seu comportamento, que vai mudar as suas ações e que vai te levar a outros resultados. Beleza? Então, a área mental é a área, uma das mais importantes, eu diria aqui, para qualquer negócio, qualquer nível de sucesso que você queira ter, independente seja na profissão, seja no relacionamento, enfim, você tem que ter essa área, o seu mindset desenvolvido, certo? Eu costumo dizer que o sucesso, ele não depende apenas dos nossos pensamentos, né? Não somente das nossas habilidades ou talentos, e sim de como nós enfrentamos as nossas situações da vida. Então, muitas vezes, dentro do nosso consultório, vai acontecer algumas coisas que vão nos tirar do sério. Seja com paciente, seja com funcionário. Com funcionário, muitas vezes, a gente sente aquela punhalada nas costas, né? Nossa, mas eu sempre fui boa para ela, por que ela fez isso comigo? Por que às vezes escuta alguma coisa que a gente não gostaria de escutar, mas aí a gente tem que se perguntar o porquê. É sempre o lado de lá que tá errado? É sempre o problema é do outro? Ou às vezes o problema tá em mim, né? No começo, quando eu contei essa história para vocês, que eu tive que assumir essa gestão aí também de uma vez, eu comecei a ver muita coisa errada, né? E eu via muita coisa errada e eu ia lá, sentava e eu não sabia como treinar, eu não sabia como corrigir essas pessoas. E aí eu falava, fulano, é assim que tem que fazer. Só falava. Aí ela fazia, aí tava do jeito errado, aí não tinha o resultado que eu queria. Aí eu perdia tanta paciência que eu falava assim, meu Deus do céu, mas não é possível que você não entende. Tipo, olha como eu agia, né? E na minha cabeça, aquilo estava tão certo que a pessoa não se desenvolvia, mas na verdade quem não era desenvolvida era eu. Eu que não sabia liderar, eu que não sabia capacitar, eu que não sabia treinar essa pessoa. Não era dela, o problema não era ela. Então, a gente tem 2 tipos de pensamentos, né? 2 tipos de mindset, o fixo e o progressivo. O fixo é aquele que você se acha bom o suficiente e que não precisa de ter mudança nenhuma. Não, eu já sei, eu já domino isso daqui, eu não preciso mudar, o meu jeito é o jeito certo. Sabe aquela pessoa que tem isso, tem essa crença e nada tira da cabeça dela? Então, essa é a pessoa que tem um mindset fixo. E dificilmente essa pessoa desenvolve, dificilmente essa pessoa cresce e evolui. E tem um outro tipo de mindset, que é um mindset progressivo, que é aquele que você vai aumentando e treinando a sua capacidade para mudanças. É aquele que você se torna realmente flexível a mudanças, né? Para experimentar, para saber se realmente faz sentido tudo aquilo. Então você tem a cabeça fixa, que é aqueles cavalinhos, né? Que usa aquelas viseiras para não olhar para nenhum lado, para seguir só aquele caminho, ou você tem os olhos, né, para todos os lados e consegue enxergar todas as situações que acontecem dentro da clínica. Vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que tem um mindset, às vezes, fixo, que se acha bom o suficiente, que treino não é tão importante, que o talento nato é muito mais relevante, né, porque quando a gente treina e a gente tem um talento nato,
que vocês acham que, por exemplo, tende a ter um nível de sucesso maior? Vou dar aqui, tentar mudar o exemplo, para ficar mais simples. Uma pessoa, ela já nasce com um certo talento, com uma certa habilidade, com um certo desenvolvimento para determinada situação. Vamos pôr aí esporte, tá? Uma pessoa já nasce com um certo talento para o esporte. E aí tem uma pessoa que não tem esse talento, ou para música, por exemplo, ou uma pessoa que não tem esse talento nato, mas ela começa a se desenvolver para aquilo, através de treino, repetição, frequência, constância. A pessoa que tem o talento nato, mas que não se desenvolve porque acha que não precisa, porque ela já é boa o suficiente, ela fica, vamos supor, sempre estável, né? A pessoa que começa sem um talento, ela tá aqui embaixo. Mas se ela começar a treinar, a grande chance dela ultrapassar quem tem talento nato e habilidade é maior, certo? Vocês podem ter exemplos aí dentro do nosso esporte no país, por exemplo, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui de quem que eu vou dar, gente? Vamos pôr o Anderson Silva. Eu lembro da época que ele era a pessoa lá mais falada, né, do mundo lá, do esporte, MMA, né, sei lá como que chama. Eu sei que eu assistia com o Murilo, mas eu ficava olhando lá e falava assim, cara, realmente ele é mais falado, realmente ele era a pessoa que todo mundo esperava assistir, realmente ele era, nossa, um ídolo e considerado um dos melhores e blá, 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 blá. Ele é o que eu lembro, tá? Às vezes pode ter gente que lembra de outras pessoas. E sempre ganhava, né? Mas a convicção dele de que ele era bom era extremamente, né, alta. Quando, de repente, né, num excesso de confiança, né, não se defendendo ali, ele toma lá um nocaute e pum, machuca, e aí? Ele voltou? Não voltou, depois disso ele nunca mais ganhou, entende? Então assim, ele tinha um talento? Ele tinha habilidade? Ele tinha, mas ele tinha também excesso de confiança, ele achava que ele não precisava mudar, que ele era o melhor do mundo, que ele era o número 1, né? Vamos dar um exemplo aí do Neymar também, quando às vezes a seleção precisa dele, ele apaga, né? Ele é bom, ele tem talento, desde pequenininho a gente vê os vídeos dele jogando bola, é excelente. Mas muitas vezes, na hora H, na hora que precisa, o que acontece com ele? O que o mindset fixo faz? Não vai no treino, vai pra festinha, falta, inventar as coisas. Você entende? Então, o quanto é importante a gente ter essa mente aberta pra gente também entender que a nossa equipe precisa da gente, que a gente precisa treinar e que a equipe será o suporte para você escalar e para você crescer. E com isso, faturar mais e atender menos. Tá certo? Então, Flávia, mas como que eu consigo atender menos ganhando mesmo tanto ou então mais? Você tendo equipe, você treinando essa equipe. Por isso é essencial que você entenda tudo isso. Beleza? Falando da área mental. Vamos para a área... dentro da área mental, eu esqueci de um ponto aqui. Dentro da área mental, tem a área de comportamentos, de tipos diferentes de comportamento, que é o que eu falo bastante aqui. Algumas pessoas que me acompanham já sabem que eu falo bastante sobre perfil comportamental. Por que é tão importante a gente falar de perfil comportamental? Porque eu, por exemplo, sou diferente da Fernanda, da Grace, da Jéssica, da Larissa, da Thaís. Eu sou diferente desses tipos de pessoas, né? A gente pode até ter perfis parecidos, mas cada pessoa é um ser único e exclusivo, certo? Quando a gente entende que a outra pessoa é diferente, que ela pensa diferente, que ela age diferente, a gente aumenta o nosso espaço de consideração. A gente entende que não necessariamente aquele pensamento dela está certo ou está errado, e sim que é uma outra forma de pensar e uma outra forma de agir, né? Então você, quando começa a entender que você pode sim ter perfis diferentes, mas todos se respeitando e indo para um único objetivo e propósito, você forma um time. E eu vou falar mais sobre isso, que quando você realmente entende que aquele perfil é um perfil que daria certo em determinada função, você eleva o nível dos seus profissionais, dos seus colaboradores. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho alguns colaboradores que são extremamente analistas. O que é analista? São pegos em detalhes, são apegados em detalhes. Tudo tem que saber a origem, tem que saber a função. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a pessoa tá lá com um caderninho assim na mão, né? Tipo, escrevendo tudo, não pode perder nenhum detalhe. Essas são as pessoas analistas. E por que é bom ter pessoas analistas dentro
da nossa clínica, por exemplo? Porque algumas áreas precisa de uma vista mais de detalhe, a gente precisa de alguém que esteja atenta a tudo isso, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. E se eu coloco só analista dentro do meu consultório? Vai valer bom? Vai dar bom? Vai valer a pena? Talvez não. Por quê? Porque o analista, ele também tende a ter um pezinho lá na procrastinação. Por quê? Porque tudo tem que sair perfeito. Porque se não sair perfeito, é melhor não fazer para ele, né? Eu falo que feito é melhor que perfeito, mas eu sou executora. Mas o analista, ele não concorda com isso. Ele fala, não, de jeito nenhum. Feito não é melhor que perfeito. Porque o perfeito é muito melhor que o feito. E aí ele não faz, porque o negócio não tá perfeito, e aí não desenrola. Então, se você dá uma determinada função e uma tarefa para ele, se não tá no jeito que ele acredita ser o melhor, ele não vai fazer. Então, entende que nesse momento é bom ter uma outra pessoa na sua equipe que seja executora, e chega lá e fala, não, nós vamos agora resolver essa parada aí, porque a doutora falou que hoje que a gente tem que entregar essa meta, a gente tem que correr atrás disso. Então, o executor vai encaixar perfeitamente naquela área que o analista não encaixa. E eu vou dar um exemplo para você. Só que o executor, ele é faca na caveira. Tudo que vem na cabeça dele, ele fala. Ele simplesmente quer ir lá fazer, pronto, acabou. Doa quem doer, né? E aí, é bom em algumas situações? Não. Dependendo da situação, tem pacientes que gostam de conversar demais, que gostam de contar detalhes. Ontem, por exemplo, uma paciente ficou 2h30 conversando comigo, e eu sou executora. Eu tava quase morrendo por dentro, assim, né? Tipo, ai, meu Deus do céu, não, né? Preciso ir embora. E aí, eu tinha que dar aquela atenção. Se eu não sou treinada mentalmente para isso, eu não vou conseguir agradar ela, eu não vou fidelizar ela. E se eu não tenho uma pessoa igual na minha equipe, que seja comunicadora, que é aquela pessoa que estreita relacionamento, aquela pessoa que é simpática, que engaja, que conquista mesmo, que encanta o paciente, também não dá certo. Então, a gente entender sobre o perfil comportamental, a gente consegue colocar pessoas certas no cargo certo dentro da sua clínica. E isso faz muita diferença. Por que que eu já mudei algumas pessoas da minha clínica em determinados setores? Vamos supor, eu tinha uma menina na recepção e eu passei ela um dia para a SB, ou então eu tinha uma SB e eu passei ela para o setor comercial, ou eu passei ela para o setor de cobrança, porque eu vi um perfil nela que estava muito mais adepto àquela determinada área. E quando a gente troca essa pessoa de função, você vê o quanto ela, melhora. Por quê? Porque você liga habilidade com o perfil dela, entendeu? E treino, lógico. Então, a pessoa que tem habilidade, que ela é treinada, ninguém chega nela, ninguém. O que só treina, ele vai crescer, ele vai. Mas se juntar com aquele que já tem habilidade que treina, ninguém pega essa pessoa, ninguém. Ela se torna um avião mesmo. Então, é importante saber isso para liderar uma equipe, certo? Vamos para a segunda área, que é a parte de organização. Então, falei toda aí da parte mental. A parte de organização, eu vou falar bastante sobre gestão de tempo. Por que é extremamente importante você ser uma pessoa organizada? Porque se você, líder, não for organizada, a sua equipe será extremamente igual a você. Porque a gente é o espelho da nossa equipe. O dentista ali, que é o gestor, que é o responsável, né, por liderar a equipe, por comandar e por realmente organizar, se ele não tem prioridade das coisas, se ele procrastina, se ele não entende o que é mais importante naquele momento, enfim, a equipe vai ser reflexo daquela pessoa. E se você tem uma equipe que não te acrescenta, que não te eleva de nível, você tem uma equipe que é igual a você ou então pior, você vai ficar na estagnação, concorda? Então, entender sobre prioridades é extremamente importante. Por isso eu falo bastante sobre a gente colocar metas visuais, para a gente olhar para aquelas metas. Agora não dá para ver aqui, mas, por exemplo, aqui na minha parede, atrás do meu computador, tá cheio de papel colado, cheio. Porque eu vou colocando tudo que eu preciso resolver ou na semana, ou no dia, eu colo na parede mesmo, tem hora que eu colo até no computador, meus papéis. Porque é importante eu olhar e lembrar daquilo que eu preciso fazer para não procrastinar. E um detalhe importante na sua organização é você realmente colocar prioridades. Porque se você faz uma big de uma lista, ai, nossa, eu preciso resolver isso, eu preciso sentar com a secretária e falar isso, eu preciso fazer o pós-venda assim, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e coloca lá uma big de uma lista. E se você não coloca tamanho, né, prioridade para aquilo,
você não consegue realmente focar nas coisas mais importantes, naquilo que realmente vai te elevar de nível. E aí você fica fazendo coisas medíocres, né? Que poderia, fazer qualquer hora. Então, eu costumo colocar a prioridade como tamanho. Ou como... Vou dar um exemplo aqui de camiseta, né? Tamanho PP, P, M, G, GG. Então, eu pego lá todas as situações que eu preciso resolver durante a semana e eu enumero. Esse problema que eu preciso resolver aqui é tamanho P, esse é G, esse é GG, esse é PP. Por que eu coloco assim? Porque na hora que eu tenho um tempo durante o dia para resolver esses problemas, eu olho, eu vejo o tempo que eu tenho, porque ser humano, vamos lá, vamos combinar. Todo mundo erra tempo. Quantas vezes você já parou para falar assim, nesse final de semana eu vou fazer isso, 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 isso. Aí chega na segunda-feira, você não fez nem um terço que você tinha programado para fazer. Porque a gente não sabe calcular tempo, a gente não tem noção do tempo. Então, quando você coloca em PM, G, GG, na hora que você vê, eu tenho 1h30 para resolver alguma coisa. Tá, 1h30 eu acho que eu consigo resolver um PP e um M. Entende? Então, fica mais fácil também de você conseguir se organizar, organizando assim também a sua equipe. A gente realmente se perde. E até hoje, mesmo fazendo isso, ele me ajuda a colocar tamanho? Ajuda, mas tem hora que eu também acho que eu vou caber numa roupa GG, e eu não vou, né? Ou então eu vou caber numa PP, também não vou. Beleza? Então, a organização é extremamente fundamental, porque uma equipe que não é organizada, ou seja, traduzindo, uma equipe que é extremamente bagunçada, ela não vai te entregar resultado, ela não vai te ajudar a ir para o próximo nível, que é atender um pouquinho menos e faturar mais, tá certo? Beleza, pessoal, falando bastante da área mental, falando da área de organização, né, organizacional, sei lá como fala isso, né, tô tentando levar tudo pro UAU, porque o terceiro é profissional, e eu quero que rima, que alguém me ajuda, tá? Então, a área profissional, a gente tem que pensar também como uma área muito importante para a gente se desenvolver, para liderar a nossa equipe. Então, a terceira área, que é a área profissional, a gente tem que lembrar a diferença do pessoal do profissional. Por quê? Eu vejo muitos dentistas quando conversam assim comigo, chega no direct, ou meus alunos mesmo, quando a gente está em mentoria, comenta assim comigo. Flávio, a minha secretária tem uma dificuldade enorme de me entender. Aí eu falo, mas como assim de te entender? Porque eu dou ordem para ela e ela não me respeita, ou ela não faz, ela finge que entende, eu finjo que escuto e fica por isso mesmo, e ela sempre continua errando, e eu sempre continuo acreditando que ela vai melhorar, e aí vira aquele rolo, sabe? Mas o que é a situação, o que é o problema disso? Esse é uma dos problemas, mas tem também o problema do profissional que é boazinha demais com a funcionária, é muito amiguinha, né? Não que você não deva ser, sim, tem que ter um ciclo de amizade, inclusive de compaixão e de família ali, mas você tem que saber separar. O que é profissional, o que é pessoal. Você tem que ser extremamente agradável, doce, simpático, amigo, companheiro, solidário, tem. Mas na hora de você cobrar, você tem que cobrar como profissional, certo? Senão pode acontecer esse problema que eu falei para vocês. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ser... Isso eu aprendi com uma grande amiga minha, que quando ela me falou isso, me marcou muito, e eu sempre tento trazer isso, porque ficou muito claro para mim, e eu acredito que possa ficar para vocês também. Tem uma sigla para vocês nunca esquecerem. Como que você deve agir com a sua equipe. DPDP. O que é DPDP? É dura com os processos e doce com as pessoas. Então, D de duro, P de processo. D de doce, P de pessoas. Então, você tem que ser dura com os processos. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Mas na hora de cobrar, você não precisa ser dura. Você pode ser doce. As pessoas, a secretária, a sua equipe, elas vão entender que aquilo é trabalho e que você é uma pessoa que ama ela, que gosta dela, que valoriza ela, que acha ela uma pessoa essencial para o seu negócio, para o seu vínculo ali de emprego, mas que quando tem que ser dado uma tarefa, quando tem uma ordem, a gente tem que acatar. A gente tem que pensar que tem um nível de hierarquia ali dentro da clínica, né? Tem quem manda, né? Vamos pôr um gerente, por exemplo,
Se você não tem, ou que você é o gestor, e aí depois tem os outros colaboradores, e dentro até dos colaboradores pode subdividir, vamos supor, chefe das auxiliares, líder do setor comercial. Então tem que haver um nível de hierarquia, porque senão as coisas ficam perdidas, entende? As coisas ficam soltas. E aí, quando você precisa realmente ser séria e chegar a falar, galera, ó, o negócio não tá legal, a gente precisa mudar isso aí, as pessoas vão falar, não, mas ela é tão boazinha, quando ela tá falando não é verdade, ela sempre passa a mão na cabeça. Não. Então, também não é dessa forma. Então, a gente, no profissional, nessa área que a gente precisa de se desenvolver como líder, é extremamente importante a gente separar a nossa vida particular, a nossa vida pessoal. Lembra que eu falo muito isso em financeiro, né? Que é óbvio que tem que separar, mas em relação à nossa conduta e comportamento também. O profissional é uma coisa e o pessoal é outra. Mas você não precisa ser dura com as pessoas, tá? Líder é diferente de chefe. Chefe manda, líder dá exemplo, líder arrasta, líder mostra como que deve ser feito, certo? O chefe não, o chefe é autoritário. Chega, ó, tem que fazer isso aqui, viu? Pra hoje que você tem que resolver essa parada aí pra mim. E aí fecha a porta, bate a porta, né? Te deixa falando sozinho. Que isso? Não. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Anotem isso daí pra mim, tá? Eu quero que vocês dão um print aí, anota, posta, que a sua equipe, ela vai tratar o seu paciente da mesma maneira como é tratado por você. Quando você entender isso, você jogou esse jogo. A sua equipe trata seus pacientes da mesma forma como é tratado por você. Então, se você quer que a sua equipe trate bem seus pacientes para fidelizar seus pacientes, você também tem que ser fiel aos seus funcionários. Você também tem que tratá-los bem. Você também tem que valorizar. Certo? Legal. Outra coisa. Os nossos níveis de sucesso jamais excederão os nossos níveis de desenvolvimento pessoal. O que significa isso? Ai, Flávia, você fica falando pra gente ler livrinho aí, livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Beleza, não quer ler? Mas seu sucesso também não vai transcender, não. Se você não se desenvolve como pessoa, se você não se desenvolve como ser humano, se você não tem o seu mindset de forma progressiva, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem até hoje, certo? Então, essa parada, porque eu preciso ler? Sim, você precisa ler para você se desenvolver, ou então conversar com as pessoas que já são dessa forma, ou então entrar em grupos de mentoria, mastermind, enfim. Você tem que estar com pessoas que te elevam nível, e não pessoas que estão para baixo, né? Tem uma frase que é muito boa, né? Que fala que quando você percebe que você é o melhor da roda, você está na roda errada. Você tem que estar com pessoas melhores, você tem que estar com pessoas, né? Que você fala, poxa, eu gostaria de ser que nem ela. É com essas pessoas que você tem que estar, porque é assim que você vai elevar seu nível, é assim que você vai formar uma equipe de sucesso.